ninguém. E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro O país? Porque te ofereceram, né? querido Igão, é uma coisa. Eu jamais. Eu vou contar uma pequena história para vocês saberem o que eu estou falando. Minha mãe teve 8 filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Nossa senhora. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo chamava de chiclete americano. Você não viveu, o pai de vocês, ou o avô de vocês, Quer dizer, não? sabe, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar, ele pedia para mim tomar conta do bar, eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano, não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia para mim. Nossa senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã, naquele tempo tinha umas maçãs argentinas, filho, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ir para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, tá, o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi 4 anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá embaixo de chuva, embaixo de sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem,
tive a graça de Deus de sair, sabe, para Cajacajanja, sabe? Ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha para mim toda noite, sabe? Ela te conquistou pela comida. É, Nordestino, né? Conquistou mano? pela barriga. não, ela não deixava eu mandar minha roupa para lavar fora, ela queria ela levar para casa para lavar. Aí quando eu saí, eu falei, não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha. Mas o que que passava na sua cabeça lá dentro? O que que você aprendeu? O que que você falou que você virou outro... Olha, O que que passava ali dentro? Mitico, é engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com um ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso, eu saí pensando em casar com a Janja e sair da política, sabe? Vou viver minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha. Você... Falei, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então o senhor vai se candidatar? Eu estou pensando, por isso que eu estou dizendo, em março... Tá tentando buscar isso aí, a resposta aí. Querendo saber. Em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa. Sabe? Depende de muita coisa, não é só eu quero ser candidato, porque comigo tem uma coisa mais séria que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe? Qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu vou fazer isso, não fala assim? Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Eu tenho um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto.